Vamos trabalhar agora, vamos agora avançando, né? A gente verifica que a gente vai avançando, vai chegando nos pontos mais interessantes, porque querendo ou não, como eu falei para vocês, a nossa separação caiu muito em desuso pela perda de eficácia dela em decorrência da Emenda Constitucional 66 de 2010. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai desmembrar toda a questão do divórcio, tá? Que é a nossa dissolução de fato. Mas vamos passar por alguns pontos interessantes que a gente ainda tem na aula de hoje, que é questionar para vocês como que ficaria o fim do casamento, né? Como que a gente consegue findar essa relação matrimonial. Por quê? Porque com o fim do nosso Instituto da Separação, o nosso artigo 1571, e abram o nosso 1571 do Código Civil, vocês vão verificar que ele perdeu um sentido de uma maneira abrupta, tá? Por quê? Porque não existe mais qualquer causa que termine a nossa sociedade conjugal, a não ser a separação de fato e a separação de corpos, ou seja, pode ocorrer só dissolução. Por onde? Pode ocorrer a dissolução do casamento pela morte de um dos cônjuges, quando do trânsito em julgado da sentença anulatória do casamento ou com o divórcio. Então, uma severa confusão na lei que a gente precisa esclarecer aqui para vocês, tá? Nem a nossa anulação, nem a nossa nulidade do casamento levam ao término da sociedade conjugal, artigo 1571, inciso 2º, do Código Civil. Por quê? Porque não levam ao término. Terminar significa o quê? Por fim, acabar, concluir. A mera nulidade, enquanto não reconhecida judicialmente, não afeta a rigidez do nosso casamento, que existe e produz todos os efeitos até a decretação de eventual nulidade ou eventual anulação. Tá? Então, não põe fim ao casamento. A nossa ação anulatória tem eficácia desconstitutiva e a sentença só gera efeitos depois do trânsito e julgado dessa decisão. Tá? Então, a nossa questão de nulidade, de anulação, nenhuma das duas levam ao término do casamento, mas somente a decisão judicial que definitiva o anula, ou seja, a gente não tem o término, a gente tem a sua desconstituição, tá? Eles voltam ao estado de solteiro, por exemplo, não existe um término, né, do casamento. De outro lado, tanto na nossa decretação de nulidade do casamento, por infectado de uma nulidade absoluta, a gente verificou que a nossa causa de nulidade do casamento é uma questão séria, e está lá no rol do 1548, que são os casos das nulidades absolutas, né, das questões dos impedimentos matrimoniais, como a sua anulação, quando é cometido por uma nulidade relativa, que é o 1550, ou seja, a declaração de nulidade ou a anulação, quando tem uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa, ambas terão efeitos ex tunc, ou seja, ela retroage, tá? Então, desconstituído esse vínculo conjugal, desde a sua celebração, ela desconstitui o vínculo conjugal, seja pela nulidade, seja pela anulação, desde a celebração do casamento, isso lá na regra do 1563 do nosso Código Civil. Então, o que a gente tem? É como se o nosso casamento jamais tivesse existido. Então, anulado o casamento, ele deixa de existir qualquer liame entre as partes que voltam ao nosso estado de solteiros, como eu falei para vocês. Aqui vale uma ressalva, a gente já trabalhou no exercício, que existe a exceção do casamento putativo. O casamento putativo ele tem eficácia, tem, aliás, a produção de efeitos ex nunc com relação ao cônjuge de boa-fé. Lembre-se do artigo 1561, parágrafo 1º do Código Civil. É o único caso de efeito ex nunc, o casamento putativo. Ele vai produzir efeitos da data da união, até o trânsito em julgado da sentença que o desconstitui, regra do 1561, também, óbvio, do nosso Código Civil. Então, a nossa exceção é o nosso casamento putativo. Vale ressaltar que os filhos advindos do casamento putativo também são aproveitados todos os efeitos jurídicos correspondentes, independentemente da boa-fé ou má-fé dos genitores, tranquilo? Então, a gente tem isso num primeiro momento. Então, avançando com o nosso fim da nossa sociedade, da nossa separação judicial, que levou esse arrasto à necessidade de aguardar o nosso discurso de qualquer prazo para a decretação do divórcio, a distinção entre o término e dissolução da sociedade não existe mais, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a simples separação de fato. O que vai ser separação de fato eu vou explicar num vídeo separado. Vai ter a separação de fato, a separação de corpos, mas a gente vai introduzir esses conceitos para você, tá? A nossa separação de fato ela pode ocorrer, inclusive, quando o casal coabita sob o mesmo teto. Vai pôr fim ao casamento e a todos
seus elementos ali pessoais ou patrimoniais, não possuindo a necessidade de formalizar o rompimento da sociedade conjugal, que apenas não se dissolveu. O que é a nossa separação de fato? Estou casado e por uma livre convenção minha, eu saio da minha casa e vou para outro lugar. Estou separado de fato. Não existe a obrigatoriedade de coabitação sob o mesmo teto. Aliás, de não coabitação sob o mesmo teto. Então, imaginemos uma situação hipotética em que a gente tem um marido e uma mulher que eles estavam num casamento, só que eles estão separados de fato, eles não possuem mais esse intuito familiar, eles moram no mesmo apartamento, mas cada um mora num quarto separado, enfim, não tem mais uma questão de constituição de família, que é o nosso fundamento matrimonial. Então, existe uma separação de fato, não existe mais uma tomada de decisão conjunta, não existe mais uma solidariedade, todos os deveres inerentes ao casamento, os direitos, eles ficam desvinculados, ou seja, a fidelidade ela não precisa mais ser observada, todas essas questões. Então, nossa separação de fato, a gente vai desmembrar ainda hoje num vídeo específico sobre ela, mas já fica um spoiler. A chancela judicial, a separação de fatos, então a gente tem a separação de fatos. Só que em alguns casos a gente vai precisar de uma chancela judicial. Quando essa chancela judicial, quando o Poder Judiciário é chamado para intervir nessa separação de fato, a gente vai trocar o nome de separação de fato para o que a gente vai chamar de separação de corpos. Tá? Então, apesar de não dissolver o casamento, serve de prova do seu fim. Tanto a separação de fato quanto a separação de corpos é o ato ali que vai assim, delimitar onde que vai incidir questão patrimonial, questão pessoal, ali vai ser a nossa régua. Tá? Os cônjuges eles vão manter o estado civil de casados, mas o casamento está rompido, tá? Tanto a separação de fato como a de corpos acaba com efeitos jurídicos do casamento. Ambas fazem cessar os deveres de coabitação e fidelidade, deixando de existir, portanto, a presunção também da paternidade dos filhos, tá? Do mesmo modo, acaba, por óbvio, a comunicabilidade patrimonial desse casal. Qualquer um pode constituir uma união estável, por exemplo. Tá? Então, suponhamos, a gente está em separação de fato ou em separação de corpos. Independentemente disso, eu posso constituir uma união estável, tudo que eu comprar não vai se comunicar, a presunção de paternidade ela é rompida também, esse dever de coabitação e de fidelidade também é rompido, por isso que eu posso constituir união estável e vice-versa. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Uma breve conceituação e uma breve distinção, uma possível distinção da separação de fato e a separação de corpos, mas assim, é bem difícil você realizar essa distinção, por quê? Porque a separação de fato, como o próprio nome já diz, ocorre no mundo dos fatos, rompe o casamento ainda que não o dissolva, tá? Já a nossa separação de corpos nada mais é do que a chancela judicial da separação de fato. Então imagina, a separação de corpos é a nossa separação de fato, mas com uma chancela do Poder Judiciário. Separação de fatos mais Poder Judiciário. Separação de corpos é isso, tá? Quer seja por um par, quer consensualmente para delimitar o fim dessa união. Nossa separação de corpos, a gente vai verificar que pode ser feita até de maneira extrajudicial para delimitar o fim dessa união, tá? Então pode ser feita a requerimento de uma das partes, por ambas as partes, enfim. A gente vai trabalhar também especificamente num vídeo mais para baixo, tá? Aliás, ainda hoje. Quando é determinado o afastamento de um titular, a data do cumprimento da medida marca o término do casamento, ou seja, fiz o pedido da separação de corpos, a data do cumprimento dessa decisão que determinou esse afastamento do lar comum vai ser a data, aliás, o marco temporal do término do casamento em que eu estou envolvido, tá? Então suponhamos, eu estou casado hoje, fiz o pedido de uma separação de corpos, aí o juiz decreta essa separação de corpos, semana que vem, imaginemos, a gente está hoje no dia 14 de abril, imaginemos que o juiz decreta isso dia 22 e venha a ser cumprido lá no dia 29 de abril. Qual data que vai ser a data que vai ser o marco temporal ali do fim da sociedade conjugal, o fim desse casamento, tá? Qual que vai ser, então, essa data possível aí do dia 29 de abril, tá? Porque foi a data do cumprimento dessa medida que marcou o nosso término do casamento, e a partir desse momento a separação se passa a se chamar de corpos, tá? Ou seja, não existe qualquer diferença entre as duas situações, nada mais é a separação de corpos uma intervenção judicial que estabelece eventual distinção da separação de fato e da separação de corpos.
Vale destacar que a separação de corpos ela é muito comum nos casos que envolve violência doméstica, tá? Infelizmente. Nesse caso que envolve violência doméstica, o juiz pode determinar o afastamento do agressor do lar a título de medida protetiva, conforme a Lei Maria da Penha, artigo 22, inciso 2º, tá? Então, para o afastamento da vítima, se este é o seu desejo, sequer há necessidade de buscar um alvará judicial. Por exemplo, estou querendo sair da minha casa, eu não preciso pedir um alvará judicial para sair da minha casa, pois porque não gera nenhuma consequência alguma esse alvará judicial. O abandono do lar, que era um pedido de você até fazer uma separação lá no passado, deixa de existir e deixa de existir essa penalidade que simplesmente exerceu o direito de acabar com o casamento ou com a união estável. O abandono do lar não existe mais como um motivo de pedido de uma eventual separação, então você não precisa de um alvará judicial para sair de casa. Por exemplo, estou casado, já deu, não está rolando mais, saiu de lá, não precisa de uma autorização judicial para isso, tá? Então a gente supera esse primeiro ponto e agora a gente vai trabalhar de maneira específica a separação de fato, a separação de corpos, tá? Beleza? Então a gente fecha esse vídeo e a gente retorna em breve, beleza? Já voltamos então.